Olá, amigos queridos. Que bom estarmos novamente juntos na nossa 12ª conversa informal. Iniciaremos hoje com uma pergunta. Você tem o hábito de observar a natureza? Você então observa o quê? Os sons, os perfumes, as cores, o raio de luz. Perfume a gente sente nas flores. Sentimos o cheiro da terra molhada pela chuva. Ai, os sons que são produzidos pela natureza, os trovões. Ai, a luz, os raios de sol, que quando batem nas gotas de chuva, eles se transformam em inúmeras cores. O nosso arco-íris, tudo tão maravilhoso, não é? E à medida que nós evoluímos, a observação da natureza cada vez fica mais apurada. E a natureza nos fala mais intensamente. Cada fato observado ganha um sentido dentro da gente. Agora, como é que a gente vai evoluindo? A nossa evolução acontece à medida em que nós reencarnamos nas nossas várias idas e vindas ao nosso planeta. Quantas vezes nós precisamos reencarnar para podermos trabalhar uma virtude em nós? E cada vez que existe um trabalho de aprimoramento, através de todas as experiências que nós vamos passar e passamos aqui na Terra, nós estaremos nos transformando para melhor e nós estaremos evoluindo. E essa evolução nos traz essa vantagem, essa sensibilidade maior. Nós vamos conversar sobre senso artístico. E o que é senso artístico? Vamos ver primeiro a palavra senso em separado. Se nós formos olhar no dicionário, nós vamos encontrar o seguinte: sensatez, prudência, faculdade de sentir, de apreciar, juízo, entendimento, percepção, capacidade de entender e julgar. Então, o senso artístico, ele seria a compreensão, o entendimento do belo, mas sob todas as formas. E é o conhecimento que o ser humano vai adquirindo através das suas encarnações, a partir das suas experiências, das suas vivências, das suas observações a respeito do mundo e no mundo. E isso a gente não adquire só de uma vez. O senso crítico, ele vai sendo formado ao longo das encarnações. Não é apenas numa encarnação, é o acúmulo da observação, das nossas vivências, dos conhecimentos adquiridos por várias e várias reencarnações. Com essa evolução do espírito, vai trazer o quê? O senso crítico mais aprimorado, e nós vamos começar a observar o gênio e os talentos. Então nós vamos ver que o artista, ele tem uma faculdade de sentir, de apreciar, de entender, de julgar o belo. Ele consegue expressar através da sua obra a beleza. Ele consegue expressar o que ele também está sentindo. A técnica, o domínio de uma técnica, ele é importantíssimo. Ele sempre virá junto com o sentir, com o apreciar, com o entender. E mais uma coisa importante sobre o senso crítico, ele deve estar sendo sempre sustentado pelo senso moral. Por quê? O ser humano, ele às vezes, ele é capaz de encontrar beleza em coisas vulgares, às vezes em coisas até ferozes. Nós temos confirmado no livro O Consolador, psicografado por nosso Chico Xavier, onde Emmanuel, no capítulo 2, cujo título é Sentimento, na questão 170, nos fala o seguinte. A pergunta é a seguinte, para o Emmanuel: com tantas qualidades superiores para o bem, pode o artista de gênio transformar-se em um instrumento do mal? Então, nosso Emmanuel respondeu o seguinte:
seguinte: o homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora, por haver alcançado os elementos da espontaneidade. Essa aquisição, porém, não o exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. E o artista, chegar no mundo espiritual, ele tem a concepção do que seja a beleza eterna, a beleza que vem dos sentimentos, das emoções. Não é a beleza material que se acaba, né? São as belezas eternas. E ele sabe que essa beleza eterna, ela provém da fonte divina, da fonte do nosso Criador. E no Consolador, no capítulo 2, na questão 161, Emmanuel nos diz que o artista é o médium das belezas eternas. Olha que função maravilhosa, né? E ele também sabe que essa fonte que provém de Deus jorra para todos, indistintamente. Mas cada um vai receber de acordo com a sua receptividade. Aqueles que estiverem mais receptivos, mais abertos, receberão ou beberão mais dessa fonte. Os menos receptivos aproveitarão muito menos desta fonte. E os artistas que na Terra vão percebendo as cores, os sons, os perfumes, as luzes, tudo na natureza. Sob forma de vibrações, ele consegue formar assim uma unidade de beleza. A esta unidade, ele junta formas e linhas. Ela vai se tornar a lei geral do belo. E aí o artista, ele vai conseguir manifestar sob as diferentes formas, né, artísticas, ele vai manifestar, ele vai reproduzir a beleza. Essa é a função dele. E é bom lembrar que no mundo espiritual, a arte é o reflexo da beleza divina. Mas aqui na Terra, ela é um pálido reflexo desta beleza. E isso está escrito aqui no nosso livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis, e eu vou ler para vocês. Porém, sobre a Terra, a arte ainda é apenas um balbucio. Nos outros mundos, e principalmente no espaço, dizem-nos nossos guias, ela produz maravilhas, perto das quais as mais belas obras humanas pareceriam bem pobres e quase infantis. Chegada a essas alturas, a arte torna-se a forma mais sublime do culto prestado à divindade. Até aqui nós vimos que o artista na Terra, ele se inspirou no mundo visível, nas coisas tangíveis. Desse mundo, da natureza, ele ouviu vozes, harmonia, ele estudou formas, cores, com esta construção, com esta captação da natureza. O que aconteceu? O artista criou uma ligação mais íntima, uma comunhão mais íntima com a natureza. Mas na construção da sua obra, também ele passou suas queixas, as suas dores, os seus sentimentos, as suas aspirações. E na hora em que nós estamos diante da obra de um artista, muitas vezes ela provoca em nós uma reação que é expressa às vezes através de um sentimento. E neste exato momento, a obra do artista se torna mais viva. Dessa maneira, por meio da arte, as forças cegas da natureza, elas penetram em nós. É através dessa comunhão que nós conseguimos perceber o papel e o destino da nossa terra. Percebemos que esse grande berço, essa grande mãe que nos acolhe, ela nos possibilita, através das vivências, das experiências, a nossa evolução. E aí nós também percebemos que a Terra está vivendo o ápice da sua transformação regeneradora. E o esteta, através das suas lições, nos mostra um mundo espiritual
cuja vida de criação e de inspiração é tão mais abundante. Ele também nos mostra que através da vontade e do pensamento surge a criação da obra artística. Para os artistas espirituais, as mãos são o pensamento e a vontade. E é através dele que se manipula a matéria sutil e os fluidos para as obras artísticas. E ainda vamos ter as materializações, aonde abriu-se um campo de pesquisa. Informações foram trazidas através dos fenômenos da materialização com a utilização do ectoplasma dos médios de efeito físico. E ali era mostrado como é que era feita a manipulação desse ectoplasma. São essas revelações do mundo espiritual que contribuem com a arte aqui na Terra. E nós vamos finalizar por hoje lendo um trecho do nosso livro Espiritismo na Arte. Aqueles que possuem faculdades medianímicas irão percebê-los diretamente e, com eles, todos os recursos da arte serão enriquecidos. O vasto mundo dos espíritos torna-se acessível aos nossos sentidos pelos espetáculos e ensinamentos que ele nos reserva. As forças intelectuais da humanidade serão centuplicadas. Seu gênio artístico criará obras que superarão tudo o que os séculos realizaram. Até daqui a 15 dias. Tchau!